Presidente, obrigado aí por nos atender. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da situação, mas contextualizando, para que o torcedor até saiba qual era o momento de tudo aquilo, qual era o cenário, se você pudesse ser bem abrangente mesmo, mostrando qual foi o cenário todo dessa situação em relação à contratação da empresa e tal, mas tinha um contexto todo do clube, do momento, queria que você começasse fazendo esse contexto. Olá, Bessônia, a todos um abraço aí, prazer em estar aqui com você, satisfação. Então, Bessônia, foi naquele período que eu entrei aí dia 26 de maio, né? E a partir daí, então, a situação estava, eu pensei que estava normalizada, e aí as coisas iam acontecer até o momento da marcação da reunião do sócio, né? Para decidir se o presidente anterior continuava ou não, e depois a realização da reunião do Conselho Deliberativo para dizer quem seria o presidente que iria continuar para frente. Né? E a minha surpresa foi que quando no dia 31 de manhã eu estive aqui no clube, no dia 30 a torcida organizada Gaviões da Fiel, ela me ligou perguntando se eu poderia atendê-los às 16 horas, aqui no clube. Eu falei assim, que estaria por aqui no clube às 16 horas, se eles quisessem vir. A gente ia trocar uma ideia, eles queriam saber qual que seria, de que forma eu ia tocar esse período e tal, né? Então eu recebi aqui no clube, tranquilamente. E às 16 horas eu estive aqui e conversando com eles e tal. De repente a gente escutou o hino sendo tocado aqui, o hino do Corinthians, aqui embaixo, e um barulho enorme. E teve aqui uma invasão do quinto andar, acho que você acompanhou isso aí, todos os torcedores acompanharam essa situação que nós tivemos aí. Então, baseado nisso, nessa invasão, essa dificuldade que teve, eu tentei falar com seguranças, né, para poder me ajudarem aqui naquele dia, e os seguranças todos, de modo geral, eles não quiseram dar força nenhuma para o presidente. Eu pedi para liberar, para que alguns sócios, alguns conselheiros subissem para me ajudar, e eles disseram não, aqui a gente não atende você, a gente atende o outro presidente. Então, senti necessidade de que na segunda-feira, eu chegasse aqui no clube e mandasse todas as empresas de segurança embora e dei a responsabilidade para uma pessoa que ficou comigo aqui até a última hora, ele cuidar dessa situação aí, para que a gente pudesse tranquilizar. Eu tinha um problema sério ali aqui no clube, acho que minha preocupação maior era a segurança pessoal até, a segurança do associado, a segurança de todo, inclusive do profissional, da base, né, o qual eu tinha prometido que a gente não poderia deixar continuar da forma que estava, e eu contratei realmente, a gente pediu para que ele tomasse providência e cuidasse de colocar seguranças aqui para que a gente pudesse ter a tranquilidade. Então, o contexto era esse, a troca de todas as empresas de segurança foi naquela noite, a noite da tentativa do golpe, que simplesmente quem estava ali para cuidar e não deixar isso acontecer, deixou acontecer, e aí você, a partir de então, decidiu fazer a troca. Esse foi o contexto da troca. O contexto da troca. Isso aí, acho que dia 2, eu mando solicito que mande um e-mail para o CORE e o Conselho Fiscal para que eles me liberassem de eu não fazer uma licitação, uma concorrência, né? E foi feito isso, a gente mandou para o CORE, e o CORE, na verdade, não respondeu, a gente entendeu que ele poderia dar sequência. Então, nós mandamos um e-mail, informamos o CORE, informamos o Conselho Fiscal. E aí a minha dúvida, nessa hora para contratar, sem concorrência, você também solicitou ao jurídico, ao compliance, ou também não fez essa consulta a esses dois órgãos? Eu não tinha ainda nem jurídico, nem compliance, estava começando, eu comecei dia 26, até ajustar todo o sistema, ainda não tinha decidido quem seria o jurídico, quem seria... eu estou utilizando a estrutura ainda de transição, né? Aí a gente rapidamente foi pegando e corremos para que isso pudesse ser mudado o mais rápido possível. Acho que eu não lembro certeza, mas que dia 2 a gente teve também um ocorrido lá no CT profissional,
onde teve que abrir um boletim de ocorrência, que mexeram nas câmeras lá, houve um boletim de ocorrência, e eu coloquei segurança, mudei a segurança do CT da base, mudei a segurança do profissional e mudei aqui também. No sábado posterior, nós tivemos aqui por volta de 800 pessoas que entraram pelo P3. Eram pessoas que a gente não conhecia que entravam aqui dentro, sem carteirinha, sem nada. A gente então começou a fechar isso, demos tranquilidade para o associado, deu tranquilidade para o presidente. Naquele momento, eu sentia que eu corria até risco de vida, em virtude da situação que aconteceu aí, né? E aí a gente ficou um período, eu fiz um ofício, pedindo para que esse ofício, essa pessoa que estava aqui junto comigo, eu até leio aqui para você, eu dei um ofício aqui de 3 dias, se eu não me engano foi 3 ou 7 dias, 7 dias, um ofício de autorização a quem possa interessar, por meio desta, na qualidade de presidente do Esporte Clube Corinthians, no uso da minha atribuição legais e estatutária, concedo poderes ao Fernando José da Silva, que é o Fernando, né? Inscrito no CPF e tal, na função de coordenador profissional, para que, em nome dessa instituição, em todas as esferas administrativas operacionais, tome providência de acesso física e da dependência da portaria do Parque São Jorge, Neoquímica Arena, centro de treinamento da base e profissional, para que a gente pudesse colocar segurança em todas essas áreas aí. E aí, a partir desse momento, ele ficou incumbido de encontrar uma empresa e de encontrar profissionais que cuidassem dessa parte da segurança. No primeiro momento foi profissionais, porque a gente não tinha tempo para fazer licitação, não tinha tempo para nada. Porque a gente estava tentando salvar a pele nesse momento, porque a dificuldade era muito grande, falavam em invadir novamente, falavam em que o crime organizado estava aqui instalado, a gente não sabia, não tinha certeza de nada. Tanto é que nós precisamos sair correndo para poder que a gente pudesse fazer essas mudanças necessárias naquele momento. Passado esse período, passado o período do associado votar, passado o período aí, a gente contratou uma empresa dentro daquilo que estabelece o estatuto. A homologação dela foi feita no clube tranquilamente e aí, a partir de outubro, passou a funcionar normalmente, com licitação, tudo bonitinho e homologado pelo clube, pelo compliance. E aí, quando entra essa situação dessa mega, da empresa contratada, que no final gerou 3 notas para o clube, no primeiro momento deu para entender a busca pela urgência e tudo mais. Aí, a partir do momento que isso acontece, o Fernando, ele abre uma empresa, você estava com conhecimento de tudo isso, você não estava com conhecimento, ele abriu sem te falar, depois só te falou depois. Me passa um pouco esse contexto, por favor. Não. Aí, daí para ver que eu dei a autorização, aí todo o processo andou normalmente. Eu não tive acesso mais a esse controle. O acesso meu foi dar essa autorização e eles correrem em cima e resolver esse problema que eu me achava aqui sem segurança nenhuma. Então, eu pedi para que corresse atrás e fosse resolver o problema de segurança. Esse foi o meu sentimento no momento. E aí, a partir do momento que ele contrata a Mega, abre a empresa, eu queria que o senhor entrasse. Quando que o senhor ficou sabendo que ele abriu essa empresa com o mesmo nome dele, gerando a nota para que isso fosse pago para ele mesmo? Quando o senhor soube também que a empresa não tinha essa qualificação da Polícia Federal, enfim, autorização para trabalhar como é necessário em casos assim? Nesse caso, venceu o período, nós fizemos a avaliação da empresa, que fosse cumpria todas as regras estabelecidas, que essa empresa, pelo que eu entendi, ela não cumpria todas as regras, ainda não estava nem homologada pelo Corinthians, porque foi de emergência, não foi nada assim pré-estabelecido. Olha, preciso contratar uma empresa que tenha isso, que tenha aquilo. Não dava tempo. Era uma questão de vida ou morte. Mas a questão que para muita gente foram 3 meses, 3 notas. Porque nesse período todo, em nenhum momento você questionou o Fernando, ele também não te passou nada, você viu o problema resolvido e achou que estava tudo certo e que ele... Achei que estava tudo certo, tudo resolvido. Era o momento de eles homologaram, fizeram, estou tranquilo, achando que a segurança, tanto do clube como do CT,
onde se invadiam lá os empresários, os jogadores entravam a hora que queria, tomava café junto com os atletas. Isso foi cortado tudo, a gente colocou segurança lá, colocamos na Neoquímica também e colocamos lá no CT profissional. Isso aí eu achei tranquilo, porque eu vi o associado mais feliz aqui, estava tranquilo, feliz com a ação que nós tomamos, eu vi essa tranquilidade, eu achei que estava tudo certo, e aí passou o período, foi homologado, e trouxeram aí depois que foi homologado todas as empresas, e foi a vida que segue. E o homologado que você disse, quando houve depois uma troca de empresa para uma empresa que sim tinha autorização, foi isso que aconteceu. Essa Mega prestou serviço e esses profissionais que ela contratou 3 meses apenas, é isso? Ou ela permaneceu depois? Não, por 3 meses só. Por aqueles primeiros 3 meses. Acredito eu, 3 meses, não sei se foi período maior ou menor, não tenho segurança. Eu estou com 3 meses por conta de 3 notas. Então são 3 meses. São 3 notas. Foi aquele período só desses 3 meses. E em nenhum momento nesses 3 meses chegou ao seu conhecimento, ou o senhor não teve curiosidade, que empresa é essa que está prestando serviço? Ela está com autorização? Você não questionou o Fernando ou você questionou? Não foi questionado, porque eu tinha outros assuntos importantes para tratar aqui. Eu estava tratando a Nike, eu estava tratando uma série de assuntos importantíssimos que eu não dava para eu ficar controlando tudo. Por isso que existe todo diretores de vários departamentos. E o presidente, na verdade, ele toca o departamento principal, que é as negociações, tal, e eu fiquei centrado, na verdade, né, nesses contratos. Naquele momento eu estava com o contrato da Nike correndo ali. Eu precisei me empenhar o máximo possível ali, então eu deixei para que os outros departamentos corressem dentro. Aí vem o jurídico, vem todos, a gente já ajusta. E como que o senhor recebeu na época a informação? Faz tempo que o senhor recebeu? Faz pouco tempo que o senhor recebeu que a empresa não estava naquela legalidade que era necessária? Agora, fiquei sabendo agora, recentemente, que as providências serão tomadas agora. E o Fernando, enfim, alega o que para o senhor? Só para a gente terminar. Eu disse que não tinha a empresa, abriu a empresa para poder receber. E aí, por isso, não paga essa nota, tanto que ele trabalhou junho, julho, agosto, e emitiu as notas para poder receber esses meses aí.